A gente volta a falar da situação na favela do Moinho, na região central de São Paulo. Nesse momento consigo observar imagens ao vivo na tela da Band que mostram uma ação da polícia na tentativa de reprimir um protesto. Tem imagens que estão no ar agora que eu estou descrevendo, enviadas pela nossa ouvinte Vivi, que mostram a manifestação passando por ali. Na região do viaduto Orlando Murgel, perto da Alameda Eduardo Prado, perto da Avenida Rio Branco. Essas são imagens de agora há pouco. Nesse momento, as imagens ao vivo na tela da Band, que eu estou descrevendo também, mostram a ação da polícia jogando bombas de gás para tentar afastar essas pessoas, fazer a dispersão desse protesto. Deve ter, nas imagens que chegaram aqui para os nossos ouvintes, cerca de 100 pessoas agora fazendo essa manifestação, com algumas placas, fazendo pedidos para as autoridades. Essas pessoas que fazem um protesto contrário, obviamente, à desocupação da favela do Moinho. E agora a polícia reprime atirando bombas de gás. Consigo observar muito gás nesse momento, nessas explosões que são feitas pela polícia. Também com balas de borracha. Nesse momento, um agente do choque mira uma arma na direção dos manifestantes. Há vários agentes com capacetes, muito bem protegidos, também com escudos, fazendo um isolamento e avançando contra esse grupo de manifestantes. A imagem da Band mostra que, em resposta a pedras que foram lançadas por esses manifestantes na direção da polícia, e há impacto no trânsito. Alguns carros estavam até passando por ali, houve um desencontro dos carros no cruzamento, consigo observar algumas pessoas correndo também a pé por ali. Então há impacto no trânsito, consigo observar. Essa imagem que eu estou vendo nesse momento é da Alameda Eduardo Prado, o finalzinho dela, bloqueada. Que está totalmente bloqueada nesse momento, uma boa observação que o Frumento faz, e do outro lado é o finzinho do viaduto Orlando Murgel. Consigo observar agora um funcionário do SBT que segura o braço e no braço dele há um hematoma. Ele está sentindo bastante dor, parece ter sido atingido, não sabemos se pelos manifestantes ou pela polícia, mas é um profissional da imprensa que está ferido nesse momento nas imagens que são registradas pela Band. Ele está ali junto de uma outra repórter, uma outra profissional da imprensa também do SBT, que apoia ele, e ele sacode o braço, assim, né, sentindo dor. Ele tem um ponto, um ferimento no braço direito. Então, um clima bastante tenso na região central, nesse momento, perto da favela do Moinho. Não há informação de impacto na linha de trem, como tivemos recentemente. O protesto está localizado no asfalto e não nos trilhos, mas a Alameda Eduardo Prado, nesse final, já perto ali do viaduto Orlando Murgel, tá impossível de passar, não é possível passar por ali, porque há o bloqueio por parte da polícia, e o trânsito muito difícil no viaduto na direção da zona norte da cidade de São Paulo, por causa dessa manifestação dos moradores que ainda estão ali na favela do Moinho, região central, quase zona norte da cidade de São Paulo. E o trânsito vai ficando bastante complicado, há o bloqueio completo da Alameda Eduardo Prado por ali, a Avenida Rio Branco também já há alguns pontos de bloqueio, o motorista vai perdendo tempo nesse caminho. Se puder, evite justamente essa região. O choque agora recebe reforço para atuar nessa ocorrência ali na favela do Moinho. A gente lembra desde cedo a presença intensa da polícia nesse local, a polícia que segue na favela dando apoio justamente à ação realizada pela companhia, pela CDHU, que faz a demolição e descaracterização de casas e imóveis que já foram abandonadas na comunidade. O governo começou um processo de retirada dessas famílias, são cerca de 600 famílias que vivem na favela do Moinho, favela que é apontada como um centro de distribuição de drogas para a região central e também um QG do crime organizado, principalmente do PCC, de acordo com a polícia. E nesse momento já há uma barricada com fogo montado embaixo do viaduto, justamente na área ali em que passa já a linha do trem. Então, bloqueio da linha de trem, o passageiro que agora precisa passar e utilizar justamente ali a linha 8 Diamante com a linha 7 também, devemos ter impacto já na circulação. O choque recebe o reforço justamente de novas equipes que chegam por ali, população que protesta contra a retirada destes moradores. E o avanço nesse momento das forças de segurança, dos agentes do choque, no viaduto Orlando Murgel. E tem motoristas que estavam parados no cruzamento com a Alameda Eduardo Prado, tentando sair da parte da frente. Tem alguns motoqueiros também que estavam
estavam parados no semáforo e agora as pessoas tentam desviar porque a tensão vai aumentando por ali diante da ação da PM, que está jogando bombas de efeito moral, bombas de gás, na direção desses manifestantes que também estão correndo. Nesse momento, a gente está trazendo essas informações ao vivo, baseados em duas imagens. Uma imagem da reportagem da Band que está chegando no chão, mostrando as viaturas que estão paradas e a ação desses policiais e a resposta também dos manifestantes que chutam de volta as bombas de efeito moral que são arremessadas. E também imagens do helicóptero da Band que sobrevoa a favela do Moinho, mostra algumas pessoas que ainda estão na comunidade correndo, e a imagem mais impressionante e informação nova que a gente traz nesse momento é que há bloqueios na linha do trem, na linha dos trens da linha 8 Diamante e que também servem a linha 7 Rubi da CPTM. Tem restos de móveis, parece haver uma carroça por ali, bloqueando 2 dos 3 trilhos que passam sob o viaduto Orlando Murgel. A CPTM e a V-Mobilidade não confirmam ainda oficialmente a paralisação da linha, mas a gente está trazendo uma informação que estamos vendo nesse momento. Não é possível o trem passar por ali. Então você que utiliza as linhas da CPTM ou as linhas da Via Mobilidade, 8 Diamante e 7 Rubi, saiba que há um bloqueio nesse momento da via na altura do viaduto Orlando Murgel. O viaduto completamente ali parado, com muito trânsito, principalmente para quem vem agora em direção à região do centro de São Paulo, para cair justamente ali na Avenida Rio Branco. Motorista, então, que puder, evite essa região, a gente vai descrevendo por aqui, e há também a impressão de que são pelo menos 2 equipes do choque que agora atuam. Uma mais no interior da comunidade já, e uma outra equipe que está ali na entrada da comunidade. Anteriormente, a força policial estava concentrada justamente na entrada da comunidade, agora já há uma presença mais ostensiva das forças de choque e dos grupos especiais da PM no interior da comunidade. Imagens que mostram aí do helicóptero os moradores em algumas das vielas da comunidade, enquanto a polícia também se aproxima do interior da comunidade. E há o bloqueio justamente dessa linha de trem, como o Renan falava por aí, moradores manifestantes que atearam fogo ali em objetos e criaram uma enorme barricada justamente nos trens que passam ali ao lado dessa comunidade, nessa comunidade que é delimitada justamente por 2 linhas de trem. A nossa ouvinte Carol faz uma pontuação importante e diz que esse impacto direto é na linha 8 apenas, não na linha 7, como eu tinha falado. Ela diz que são 2 vias diferentes. A linha 8, que vai para a estação Júlio Prestes, sai lá de Itapevi, passa bem no meio da favela do Moinho. A linha, o serviço 710, que integra a linha 7 à linha 10, vai por trás da estação Júlio Prestes em direção à Estação da Luz, então não há impacto diretamente nessa linha. Consigo ver, inclusive agora há pouco, o trem circulando por ali. O trem que parece ser da linha 8 Diamante, né, que tem aquela cor característica da Via Mobilidade. E consigo ver também o viaduto Orlando Murgel, com o caminho bastante difícil no deslocamento dos motoristas na direção da Zona Norte. No sentido contrário, quem vai na direção da Barra Funda consegue desenvolver boa velocidade, não há impactos no trânsito. O choque está atuando nesse momento, equipes da Força Tática estão por ali, a polícia já está no trecho dos trilhos, sob o viaduto Orlando Murgel, nesse momento fazendo a retirada do entulho. Não consigo observar nas imagens que a gente está recebendo aqui se há apoio dos bombeiros para fazer o controle das chamas. Nesse momento, só a polícia sob o viaduto tentando retirar esses materiais que estão ali para fazer a liberação dos trilhos para que os trens da linha 8 consigam fazer o caminho. A gente está trazendo essas informações ao vivo, repito, de um protesto que está sendo reprimido nesse momento na região do viaduto Orlando Murgel, perto da Alameda Eduardo Prado. É um protesto de moradores da favela do Moinho, isso afeta o trânsito. O motorista que sai da Barra Funda tenta chegar na Zona Norte pelo viaduto, fica parado, e afeta também o deslocamento das pessoas que estão circulando pela linha 8 Diamante da CPTM. Agora a polícia está retirando ali uma carroça que tinha sido incendiada, tem também 2 caçambas de lixo que estão viradas, bloqueando o caminho dos trilhos. A informação que a gente tem até o momento é de uma pessoa ferida, um profissional da imprensa que teve o braço ferido, não se sabe se pela polícia ou pelos manifestantes que têm reagido a essa repressão da polícia, atirando pedras na direção dos agentes, mas um profissional da imprensa, um cinegrafista do SBT, teve o braço ferido nessa operação que acontece nesse momento e que você acompanha aqui na Band News FM. Esse que já é o 3º dia de operação policial na comunidade do Moinho. O governo de São Paulo, que disse ontem que aceleraria a retirada dos moradores por ali. O governo que também se defende, diz que pelo menos 90% das famílias aceitaram
aceitaram a condição de deixar a comunidade caso tivessem aí a indicação de residências, de conjuntos habitacionais que seriam construídos também na região central de São Paulo, além do pagamento do aluguel social, pagamento de indenização para comerciantes daquela região. O governo diz que das 600 famílias, cerca de 500 já teriam aceitado esse acordo, iniciou a retirada de parte das famílias, foram 167 de acordo com o último balanço que já deixaram a comunidade. E aí que está justamente a discordância de momentos. Esse terreno pertence à União, o governo de São Paulo diz ter recebido autorização da União para demolir ou descaracterizar as casas das pessoas que já deixaram a comunidade. A União entende que não com o uso da força policial e que há impacto em outros imóveis que não teriam sido desocupados ainda. E temos mais um dia de protestos, portanto, destes moradores que resistem a deixar a comunidade, a favela do Moinho, são contra justamente as condições oferecidas pelo governo do estado de São Paulo, pedem mais diálogo e conversa, justamente nas placas que exibem, pedem justamente um diálogo e uma abertura de negociação com as autoridades, mas a ação continua. A polícia que tem equipes agora reforçadas ali do choque, outras equipes da PM que se aproximam da comunidade. É uma situação de tensão, há uma tensão ali na região, até porque houve o início de fogo, né, barricadas com fogo que foram colocadas ali na linha de trem que passa quase que no interior da comunidade. A gente segue, portanto, acompanhando essa situação. A Alameda Eduardo Prado está completamente bloqueada agora. A movimentação de viaturas policiais é muito intensa ali na região, o que acaba por prejudicar ainda mais o trânsito. O protesto foi, ao que parece, pelas imagens que a gente está recebendo aqui, desmobilizado. E agora, o que conseguimos observar os agentes do choque nas viaturas e as viaturas saindo ali da Alameda Eduardo Prado e seguindo na direção da Avenida Rio Branco. Não sabemos ainda o destino dessas viaturas, se estão recuando, consideraram que o trabalho foi finalizado com esse protesto desmobilizado e também com a via de trem quase que inteiramente liberada, ou se essas viaturas estão se encaminhando para dentro da comunidade da favela do Moinho. Uma outra informação que também diz respeito ao deslocamento é que o caminho começa a melhorar no final do viaduto Orlando Murgel na direção da Zona Norte. Os motoristas começam a desenvolver alguma velocidade por ali na direção da ZN. Mais cedo a gente falava que a direção contrária, sentido Barra Funda, fluía um pouco melhor. É um movimento muito grande nesse horário de pico, horário de volta para casa. O policiamento está bastante reforçado, viaturas, caminhão do choque, agentes com armas não letais, segundo informações da reportagem da Band, estão atuando por ali para fazer a dispersão desse protesto. Consigo observar agora uma imagem do policiamento reforçado também na esquina da Alameda Notman. E agora há pouco, o que eu vi por aqui foram pessoas, muito provavelmente moradores da favela do Moinho, que estavam atravessando o trilho dos trens, o que representa um risco. A gente sabe que os trens não estão circulando nesse trecho, porque há barricadas ali, havia grandes barricadas que agora estão sendo retiradas dos trilhos, mas isso representa um risco também das pessoas circulando por ali. Mas, ao que parece, esse protesto parece ter sido desmobilizado nessa região. Nota da Via Mobilidade, que administra a linha 8 Diamante agora, operação com impacto pontual, a circulação de trens entre as estações Júlio Prestes e Palmeiras Barra Funda está interrompida temporariamente. Como alternativa, os usuários devem utilizar as transferências entre as linhas 3 vermelha, 4 amarela, isso do metrô, além da 7 Rubi, que é da CPTM, para acesso à estação Luz. E a movimentação do choque continua por ali nos arredores da favela do Moinho, na região central de São Paulo. 5h40.